Queridos irmãos e irmãs, ao longo da história da salvação, Deus sempre contou com a ajuda de mulheres. Por isso, são chamadas no Antigo Testamento de santas mulheres. Entre elas, lembramos de Sara, Ruth, e hoje a primeira leitura nos lembra de Esther, estrangeira, mas que o rei encontrou graça nela e por isso a fez sua rainha. E ela, sabendo da situação que o seu povo estava passando, intercede junto ao rei e o seu povo então não é dizimado. Depois nós vemos no Evangelho Maria, ela, em quem Deus encontrou tamanha graça que não tinha encontrado em nenhuma outra criatura, tanto que a preservou do pecado original. E na plenitude dos tempos, quando bem quis, veio morar entre nós através de Maria. Por isso, Maria é alguém que não é divina, não tem atributos divinos, mas encontrou diante de Deus muita graça. Nela, Deus morou. Por ela, Deus veio ao mundo. E este carinho bonito que Maria sempre nutriu pela igreja é manifesto depois em que seu filho leva para o céu de corpo e alma, em muitos lugares ao longo dos séculos. E o Brasil, em 1717, que nem era ainda bem, por assim dizer, Brasil, né? Ainda éramos colônia de Portugal. Aqui ela se manifestou e se manifesta de maneira bastante simples, mas profunda. Todos nós conhecemos, ao menos já vimos imagem do rio Paraíba do Sul. É um rio caudaloso, de fortes correntes. Então, seria bastante difícil, para não dizer impossível, que uma imagem quebrada lá jogada fosse recuperada inteira, em pontos diferentes. Mas é assim, numa imagem simples, quebrada, que Maria se manifesta ao Brasil, numa imagem enegrecida, numa região onde tristemente era forte a escravidão, e nós bem sabemos o quanto nosso país sofreu com a escravidão, sendo o último do mundo a libertar os escravos. Maria ainda se manifesta ao Brasil numa imagem que já era bastante conhecida, né, por isso que os pescadores não tiveram dificuldade em reconhecer que se tratava de Nossa Senhora da Conceição, porque já era padroeira de Portugal, de Brasil e dos demais reinos ao qual Portugal era a sede da colônia. Mas ali a chamaram de Aparecida, porque foi aparecida nas águas. E nós vemos ao longo desses mais de 300 anos, quanto esta pequenina imagem de Aparecida ensina os brasileiros a viver a sua fé no Senhor. Quando olhamos a imagem de Aparecida sem o manto, sem a coroa, vemos a imagem de Maria grávida, sim, e de mãos postas, nos lembrando que não é para ela que devemos olhar, e sim para aquele a quem ela traz no ventre. A postura de Maria na imagem de Aparecida com as mãos postas nos recorda a necessidade de sempre rezarmos, de jamais desistirmos da oração. Nossos tempos estão marcados pela falta de esperança, sim, muitos corações estão sem esperança. Mas quando acorremos a Maria, encontramos nela um modelo seguro de alguém que sabe confiar em Deus. Recordemos, minha gente,
O anjo apareceu para ela uma vez, não deixou nenhum tipo de manual de instrução e nunca mais veio conversar com ela. Foi a fé de Maria que a levou até os pés da cruz. Foi a fé de Maria que a levou a ser de fato uma presença bonita na primeira comunidade dos cristãos. E foi a fé de Maria que a levou pelas mãos do seu filho até os céus. E a fé de Maria quer nos ajudar a continuar caminhando como gente de esperança. E nós, brasileiros, devemos hoje agradecer a Deus por ter nos dado este presente tão bonito. Maria, sob o título de Conceição Aparecida. Vocês hoje, um agradecimento duplo, porque também é vossa padroeira. Celebrar o padroeiro da paróquia é de fato procurar assemelhar-se a ele. Então vocês têm Maria para buscar assemelhar-se. Encontrem nela, queridos irmãos e irmãs, um porto seguro. Encontrem nela um modelo de alguém que sabe fazer a vontade de Deus. No Evangelho nós vemos Maria, que vê a necessidade dos noivos, não quer deixar que falte a alegria, o vinho novo no casamento. Maria não quer deixar que falte o vinho novo da alegria na nossa vida. Então peçamos a ela que nos empreste a sua fé, nos empreste a sua confiança, nos empreste a sua coragem, para munidos destes dons, podermos fazer na nossa vida tudo o que o seu divino Filho tem a nos dizer. Que este seja o desejo do nosso coração, que este seja o desejo que nos motive a continuar vivendo, e aqui, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, viverem a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.